Olá, muito boa tarde. No próximo domingo ocorre a celebração do Dia Mundial do Migrante e Refugiado. A data foi indicada pelo Papa Francisco, que quer mobilizar as comunidades cristãs a refletir sobre esta urgência humanitária. É o que vamos fazer hoje no nosso programa, com a presença de Eugénia Costa Quaresma, diretora da Obra Católica Portuguesa de Migrações. Falaremos dentro de instantes. Para já ficam os temas da atualidade religiosa. Também somos terra, um alerta deixado pela rede de Cuidar da Casa Comum, que quis partilhar e celebrar em ambiente ecuménico gestos de conversão ecológica. Cristãos de todo o mundo celebram neste mês o tempo da criação, entre o dia 1 de setembro e 4 de outubro. Uma iniciativa promovida pelas Igrejas Cristãs Europeias desde 2001, a que se juntou a Igreja Católica em 2015 por proposta do Papa. Nesse ano, Francisco publicou a encíclica Laudato Si, um documento que se tornou central no debate sobre questões ecológicas e nos programas de quem tudo faz para cuidar da casa comum. É esse o nome da rede que foi constituída em Portugal e que reúne pessoas, instituições e organizações que procuram etapas para uma conversão ecológica que permita a salvaguarda do planeta. A última ação desta rede foi o encontro em torno do tema Também Somos Terra, e que teve na encíclica do Papa sobre o ambiente não só a inspiração, mas sobretudo a razão para mudança de comportamentos. Não nos podemos cansar de falar desta encíclica que, de alguma forma, tocou os cristãos, como é óbvio, mas tocou o mundo inteiro. E a esse nível, a Laudato Si tornou-se um texto de referência não apenas para os católicos. E isso é que me parece muito belo, muito belo. Neste encontro, foi notório o impacto da carta encíclica a determinar o compromisso de cristãos de diferentes confissões em torno de uma causa que tem de comprometer todos. Eu até julgo que não apenas cristão, mas nós lemos a mesma Bíblia em todas as confissões cristãs e a Bíblia diz-nos claramente que, em primeiro lugar, nós não encontramos a vida através de tudo o que possuímos e temos, mas através do ser. E a vida é-nos dada de Deus, é um dom de Deus. Nós não podemos pensar nenhum outro grupo que não esteja envolvido integralmente com esta causa, que neste momento assola toda a humanidade, não é? Portanto, acho que todas as comunidades, sejam elas de que credo for, precisam estar unidas para trabalhar essas questões todas. É a sobrevivência do planeta, é a nossa sobrevivência que está em jogo. Que existe toda uma espiritualidade que acompanha essa preocupação e que também temos aí que aprofundar, até porque a força com que podemos prosseguir este esforço tem muito a ver com a ação do Espírito, não é? Que nós crentes não podemos esquecer isso nunca. O cuidado da casa comum foi celebrado de forma ecuménica, afirmando a necessidade de salvaguardar os recursos do planeta, não apenas por causa de estatísticas ou das mudanças climáticas em curso. Em causa, para os cristãos, está a convicção de que cada pessoa faz parte da criação, não é dono dela. Durante tanto tempo se pensou que o homem, ou a humanidade, é o dono da criação e que tinha o direito até de explorar ou usar tanto como entendia. Felizmente, em todas as igrejas, há já décadas, aliás, percebemos que isto foi um grande engano, que nós não temos a terra, não nos foi entregue para fazer com ela o que nos bem entendemos, mas sim para cuidar dela. E cuidar, no contexto da criação, significa fazer parte de uma rede de vida. Nos últimos anos, cada vez mais estamos a aprender que nem somos só esse jardinheiro, não é só essa a vocação nossa da humanidade, mas que nós, como humanidade, como homens e mulheres, temos que aprender urgentemente que fazemos parte da criação, somos uma parte de uma rede de vida.
Para os cristãos, os alertas em torno das alterações climáticas, da necessária transição energética e da escassez de recursos naturais não se decide por números ou percentagens, mas tem a sustentar a mudança de comportamentos, convicções crentes. A rapariga sueca, a Greta Thunberg, chamou-nos, a nós cristãos também, para acordar. É agora, não podemos esperar muito mais. E às vezes nós nas igrejas somos muito lentos, infelizmente ainda. E é urgente. E tem tudo a ver com a nossa fé. Acho que neste momento em que nós estamos vivendo, em que o apelo é geral, não dá para falar sobre espiritualidade sem estar preocupado com este meio ambiente, que é a nossa fonte de vida. Portanto, nas nossas reuniões, nos nossos encontros, os cuidados com a criação estão sempre presentes, porque isto também é espiritualidade. Nós nem sempre estamos contentes com as instituições a que pertencemos. Eu estou a falar das duas que eu represento aqui. Mas o que é maravilhoso é que a Laudato Si entrou como se fosse parte de um catecismo internacional. E portanto, foi uma lufada de ar fresco na igreja, e que na minha perspectiva também precisa fazer a sua conversão, mas a conversão está sobretudo nestas iniciativas que são de leigos, mas tivemos aqui um sacerdote, duas pastoras de igrejas protestantes, mas são os leigos que assumiram isto. O encontro Também Somos Terra, promovido pela Rede Cuidar da Casa Comum, foi uma ocasião de reflexão e sobretudo de partilha de boas práticas. No programa desta rede estão os focos de conversão ecológica que nascem em torno de paróquias, procurando alterar comportamentos e transformar mentalidades. Alguns exemplos passaram por este encontro. Duas paróquias, em Chelas e Campo Grande, e um novo grupo que se está a formar em Alfragide. E relataram que é que dentro das paróquias de que fazem parte, estão a fazer. E eu penso que a rede se faz disto, é de testemunhos. O que me parece interessante é que a paróquia pode ser um foco de conversão. E os testemunhos desta tarde assim o mostraram. Um foco de conversão. E o padre e o pastor estavam sempre só atrás, a apoiar e a garantir que as coisas se façam. Eu acho isto uma forma muito, muito bela de viver a igreja e, portanto, saio daqui com uma gratidão imensa. Metodologias que marcam a Rede de Cuidar da Casa Comum, afirmadas nestes encontros e nas ações desenvolvidas pelos grupos que se vão constituindo em torno deste propósito. Estas iniciativas também se destinam a fortalecer a nossa caminhada e a nossa rede que nós pretendemos ser. Aliás, não sei se tiveram a oportunidade de ver as redes que se desenharam aqui, que foi uma maneira simbólica de representar essa diferença que nos une a todos para fazer um caminho cheio de diversidade, porque a realidade em que nós vivemos tem muita diversidade, mas estamos todos preocupados com o cuidado da Casa Comum. A Rede Cuidar da Casa Comum é constituída por instituições, organizações, obras, movimentos da Igreja Católica e de outras igrejas cristãs, pessoas a título individual, e propõe-se aprofundar e difundir a encíclica Laudato Si. O mês de setembro começou com o Dia Mundial de Oração pela Criação, no dia 1, um período que termina a 4 de outubro, memória de São Francisco de Assis. A Igreja Católica acompanha com atenção um movimento de ação climática em todo o mundo, inspirada pelas palavras do Papa. A comunidade internacional segue com atenção os compromissos e projetos concretos para o reforço do combate às alterações climáticas. Uma ação que conta com a presença de organizações católicas na linha da frente, inspiradas pelas palavras e gestos do Papa Francisco. Por estes dias, jovens católicos em todo o mundo associaram-se às paralisações pelo clima numa iniciativa da chamada Geração Laudato Si.
Durante o mês de setembro, os católicos de todo o mundo são convidados a rezar pela proteção dos oceanos por indicação do Papa. La creación es un proyecto de amor de Dios hacia la humanidad. Un enfoque interdisciplinario para afrontar las amenazas causadas por la gestión injusta de nuestros mares nos va a ayudar a afrontar este gran desafío. Y aquí se juega nuestra supervivencia. Nuestra solidaridad con la casa común nace de nuestra fe. Recemos para que los políticos, los científicos, los economistas trabajen juntos por la protección de los mares y de los océanos. Antes da Cimeira para a Ação Climática que decorreu em Nova Iorque, o Papa apelou à vontade política dos responsáveis internacionais para assumir medidas concretas, como conter o aumento médio da temperatura global em 1,5 graus Celsius. Agência.eclésia.pt é este o endereço onde pode acompanhar a atualidade religiosa. Não se trata apenas de migrantes, a expressão é tema para o Dia Mundial do Migrante e Refugiado, que se assinala no próximo domingo. Um tema que analisamos com a diretora da Obra Católica Portuguesa de Migrações, presente hoje aqui entre nós, Eugénia Costa Quaresma, obrigado por estar no programa Eclésia. Este é um desafio do Papa, mas um desafio que vai muito dirigido às próprias comunidades, porque é nelas que se manifesta e que se começa a manifestar cada vez mais a presença de rostos, de cores, de culturas diferentes, e é no meio da comunidade cristã que tem que começar a nascer e a estruturar-se ainda mais uma outra sensibilidade para lidar com estas pessoas e as integrar. É verdade. E o primeiro apelo é realmente às comunidades cristãs, até porque temos um mandato evangélico que nos diz, que nos fala do acolhimento, que nos fala da proteção, que nos diz que em todas as nações há discípulos de Cristo. E, portanto, por aí começa o primeiro mandato. Este tema é muito bonito porque, até pela forma pedagógica com que nos foi sendo apresentado, porque parte realmente da mensagem bíblica, e depois há uma mensagem do magistério, outra e depois exemplos práticos, como é que a palavra pode ser posta em prática no dia-a-dia. E diz-nos, enquanto comunidades cristãs, que é possível viver o acolhimento, é possível viver a proteção, a integração e a promoção humana. É um tema que nos diz, não se trata apenas de migrantes, porque há esta tentação fácil, se calhar, de resvalar imediatamente para a categorização das pessoas. E pensar que estes migrantes são os outros, e a primeira parte da mensagem é esta mesmo. Não são só os outros, somos nós também. Temos que olhar para nós. Ao cuidar de nós, ao cuidar deles, estamos a cuidar também de nós. Em primeiro lugar, dos nossos medos, olharmos com verdade, saber aquilo que nos assusta e vencermos e superarmos estes medos, promovendo o encontro e o acolhimento. Depois, um olhar muito concreto para o modo como estamos a viver a caridade, que deve ser generosa, gratuita, sem esperar nada em troca. E isto é claramente dirigido às comunidades cristãs. Entendemos isto de uma forma muito evidente. Depois há um apelo muito incisivo para o modo como a nossa sociedade vive, no fundo, olhar para a nossa humanidade. E a tónica aqui está sobre a exploração humana. E a mensagem toca muito de perto a exploração, e nós vamos pensar, a primeira coisa que nos recordamos é das orientações pastorais sobre o tráfico de seres humanos e a responsabilidade de cada um, não só do cidadão, do consumidor, mas também das empresas, portanto, de todos.
E a Igreja, nesta matéria, tem que assumir um posicionamento mais próximo desta gente, tantas vezes também mais fragilizada, no sentido de, não apenas do acolhimento, mas também da denúncia, de lembrar à sociedade que esta fragilidade ocorre tantas vezes por prepotência de outros setores, não é? Exatamente, é a denúncia profética que faz parte. O movimento migratório em si é uma denúncia de que alguma coisa não está mal, não está bem, não é? De que há algo mal, mas também pode ser, o movimento migratório também pode ser positivo, é uma oportunidade de crescimento e penso em tantos estudantes internacionais que estão entre nós e que vivem outras dificuldades. Penso naqueles que se deslocam por questões de saúde e portanto, há vários motivos e cabe-nos a nós perceber quem é que temos ao lado e por que razões. E vamos perceber também que, olhando, escutando e compreendendo as razões e olhando para os migrantes e refugiados como irmãos e irmãs, como pessoas que nos podem ajudar a construir uma sociedade melhor, as coisas mudam. As nossas comunidades cristãs não são, por vezes, digo eu assim, realidades excessivamente bem organizadas, ao ponto de depois terem dificuldade de se adaptarem a novas realidades. É preciso mexer muita coisa na estrutura. E daí às vezes alguma dificuldade em alterar, sei lá, o esquema de quem faz as leituras ou quem participa num ofertório. Tudo isto são pequenas ocasiões que fazem a diferença em que se pode acolher gente Exatamente. nova, não é? Daí o apelo sempre novo e se calhar tão antigo de estarmos abertos. Porque estarmos abertos a quem chega de novo permite-nos sermos mais flexíveis e não ficarmos tão presos à estrutura. A estrutura precisa de ser renovada e rostos novos, experiências novas de viver a fé ajudam-nos a mudar e a melhorar. E mudar a estrutura e mudar a mentalidade, porque tantas vezes ainda se associa o tom de pele diferente ou o sotaque que não tem nada a ver com a nossa língua a alguém que aquela velha questão que está a disputar os nossos recursos ou que vem a solicitar apoios, mas na realidade, e os números mostram isso, Portugal precisa de gente. E precisa de pessoas que venham e os números da fiscalidade também dizem que as contas públicas se equilibram porque temos cá mais gente a trabalhar e não são apenas os portugueses. Claro. Portanto, esta consciência de que estas pessoas são um ativo humano e também económico importante para o país, é importante ter esta percepção. E aí o apelo também, e nesta mensagem também vai para os programas políticos, para que tenham em conta esta realidade e que procurem melhorar os serviços. Nós, a nível de Portugal, temos as notícias que temos boas políticas, estão escritas no papel, mas depois a questão está na prática, na morosidade dos serviços, que vão criando dificuldades acrescidas aos cidadãos que vêm de outras terras. Se nós melhorarmos os serviços para eles, melhoramos também para nós. Se melhorarmos para nós, melhoramos também para eles. A questão é não gerar desigualdade pelo simples facto de ser estrangeiro. Não ter necessidade de não pôr a tónica na exploração, mas pôr a tónica no serviço ao bem comum, o serviço da sociedade. E esse é o grande desafio para os políticos, para a pastoral, para colocar a pessoa no centro e não os princípios do lucro e da economia, esquecendo a pessoa humana. O facto de Portugal ser também um país de imigrantes, não é? Facilita as coisas. Terão os portugueses também, terão uma outra, apesar de todas as dificuldades que existem, mas também terão uma sensibilidade, se calhar um bocadinho melhor para integrar e olhar estas pessoas. Uma boa parte do discurso político beneficia deste olhar, desta percepção de que somos um povo de imigrantes que está espalhado pelo mundo inteiro, que também luta por condições de vida melhor e que contribui, onde está, contribui para que o país cresça. E, portanto, isto sempre ajudou no discurso da Igreja e penso que ajuda aos nossos políticos também e queremos acreditar que, enquanto cidadãos, vamos ter isto em conta
E a nossa participação política também vai ter essa visão em conta. Agora, o que é preciso é as comunidades cristãs também começarem a colocar estes temas na sua agenda, não é? Tantas vezes são temas que parecem quase secundários, ou porque temos toda a calendarização pastoral dos tempos litúrgicos, tudo, e depois parece estes temas surgirem como um extra. Mas não é. Mas não são um extra. E o Papa Francisco, um dos subtemas é não excluir ninguém e colocar os últimos em primeiro lugar. E nestes últimos estão os migrantes e refugiados, também, infelizmente, em algumas das nossas dioceses. E ao colocá-los no centro, e a mensagem também diz, vós estáis no centro da Igreja, no coração da Igreja, ao colocá-los no centro, fazemos a diferença. E a própria comunidade redescobre-se ela própria. E cumprimos a nossa missão enquanto Igreja. Outra coisa também importante, porque às vezes estamos muito preocupados com o lado das necessidades básicas, e há também a necessidade espiritual. E isso às vezes também é esquecido. Fazemos muitas coisas e esquecemos o lado espiritual. E, portanto, recordar este lado e este potencial evangelizador que as comunidades migrantes têm e que tem que ser cada vez mais valorizado e posto ao serviço da nossa humanidade. Exatamente. Eugénia, muito obrigado por ter estado aqui entre nós, e esta, já no próximo domingo, é então uma ocasião a não esquecer e a envolver as comunidades cristãs. Muito obrigado. A terminar, chamo a sua atenção para mais logo, na Antena 1, pelas 22h45, pode acompanhar a edição rádio do programa Eclésia. Tenha então uma muito boa tarde e até amanhã, se Deus quiser.